Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é um prazer nós podemos estar aqui e podemos aprender da Palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor realmente nos ensine hoje através da sua Palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por termos liberdade de aprender da Tua Palavra. E esteja, Senhor, com cada um de nós, Senhor, realmente o Seu Espírito falando ao nosso coração e nos fazendo compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa que vai estar ouvindo essa lição de hoje, Senhor, e esteja atuando realmente na vida de cada um, Senhor, para que a cada dia nós possamos buscar ainda mais a Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o conhecimento de Deus. Nessas lições nós temos aprendido sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? Né? Quem é o Deus a quem nós amamos e servimos? Esse Deus que é sábio, né? Nós já vimos sobre a sua imutabilidade, a sua majestade, a sua sabedoria. Nós vimos sobre o seu amor. E hoje nós vamos falar de um aspecto que algumas pessoas muitas vezes querem deixar de lado em relação a Deus, que é a justiça de Deus. Deus como nosso juiz. Na verdade, pensar em Deus como juiz para muitas pessoas é afastar a ideia de um Deus de amor. É como se o amor e a justiça não pudessem conviver, né, na mesma pessoa de Deus. Mas isso não é uma realidade. A palavra de Deus, que é a nossa fonte de conhecimento, né, é onde nós buscamos realmente conhecer a Deus, é através da sua palavra, como nós já vimos também em uma das nossas últimas lições, é muito explícita nesse papel de Deus como juiz. Nós vemos que quando houve a situação em Sodoma e Gomorra, né, nós vemos lá em Gênesis capítulo 18, versículo 25, Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, e ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, nós vemos que ao longo, realmente, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vamos ver o papel de Deus como juiz. Nós temos também em Josué capítulo 1, versículo 27, dizendo assim, Jefté, né, dando um ultimato aos amonitas, disse: não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Deus é o juiz. Salmo 76, 7. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Salmo 82, 8. E não é só no Antigo Testamento que nós vemos isso, né? No Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, se diz: Deus, o juiz de todos. Então, nós vemos que Deus, inúmeras vezes, em toda a história contida na Bíblia, nós vemos Deus atuando como um juiz. Deus julgou Adão e Eva e os expulsou do paraíso, né? Deus julgou a terra nos tempos de Noé e destruiu tudo, só restando lá Noé. Deus julgou também Sodoma e Gomorra, como eu falei, né, e destruiu aquelas cidades. Deus julgou os capatazes egípcios do povo de Israel, como ele havia dito que faria, despejando sobre eles os terrores das 10 pragas. Deus julgou os que adoravam o bezerro de ouro. Deus julgou Nadab e Abiú por lhe oferecerem fogo estranho, né? Tá lá em Levíticos capítulo 10, versículo 1. E assim Deus vai julgando Israel em dezenas de vezes, né? Quando haviam reis ímpios, quando acontecia, o povo realmente se afastava de Deus, ele julgava o povo, vinha sobre o povo derrotas e tudo mais. Mas isso não aconteceu somente no Velho Testamento. Nós vemos também no Novo Testamento que
o julgamento recaiu sobre os judeus que rejeitaram Cristo. Nós vemos que Ananias e Safira também foram julgados por mentirem a Deus, né? Sobre Herodes caiu o julgamento de Deus por causa do seu orgulho, sobre Elimás por sua oposição ao evangelho, e sobre os cristãos em Corinto, que foram afligidos com enfermidades em razão da sua enorme irreverência. Então nós vemos que a atuação de Deus como um juiz, ela perpassa por toda a Bíblia, e não somente em atos de justiça, como eu citei aqui alguns, mas nos ensinos dos profetas, nos ensinos dos apóstolos, né? Nós vemos a presença da questão de Deus como um juiz, Deus que julga realmente a todos. Então, nós vemos a própria lei judaica, né? Como tendo como pano de fundo o quê? Um Deus que julga aqueles que cumprem a lei e os que não cumprem a lei. Um Deus que estabelece penalidades para aqueles que não cumprem, né? Os profetas, eles vão o tempo todo trabalhando, falando ao povo sobre as penalidades que viriam por eles estarem indo contra as leis de Deus. Nós vemos também nos livros de Provérbios, né, nos livros ali de sabedoria, essa ideia básica que cerca todos os problemas da vida, como um Deus que vai realmente olhar para todas as coisas, que vai nos pedir contas de todas as coisas que nós fizermos. Provérbios diz: de todas essas coisas Deus te pedirá contas, e que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 11, 9 e 12, 14. Então, somente as pessoas que não leem a Bíblia, realmente, é que vão assegurar que existe um Deus que não olha para o que a gente faz, que é um Deus de amor, que nos ama incondicionalmente e que, portanto, não importa as nossas obras. Isso não tem respaldo bíblico, né? A Bíblia é muito explícita em dizer que Deus sim estará olhando para todas as coisas que nós fizermos. Muitos dizem que esse Deus juiz está ligado somente à lei e que no Novo Testamento, portanto, esse papel de juiz de Deus deixaria de existir. Mas, na verdade, quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber que a realidade desse Deus juiz é ainda mais intensificada, pois o Novo Testamento é dominado pela certeza da chegada de um dia de julgamento universal e pelo problema que surge em razão disto. Como nós, pecadores, podemos nos acertar com Deus enquanto ainda há tempo? É essa a mensagem do Evangelho, né? Virá o dia do juízo. E aí? E você? Né? Como é que você chegará diante desse juiz? Então, o Novo Testamento ele é repleto de expressões como o dia do juízo, o dia da ira, a ira vindoura, né? E o Novo Testamento proclama Jesus como esse divino Salvador, mas também como o juiz designado por Deus, o juiz que está às portas. Tiago, capítulo 5, versículo 9, vai nos dizer isso. Um juiz que é competente para julgar vivos e mortos. 1 Pedro 4, 5. O reto juiz que dará a Paulo sua coroa. 2 Timóteo 4, 6. É o Senhor Jesus Cristo que foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Atos capítulo 10, versículo 42. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Disse Paulo aos atenienses em Atos capítulo 17, versículo 31. Então, o Novo Testamento, ele reforça, na verdade, essa ideia do dia final, do dia do juízo, do dia em que a ira de Deus, né, se estabelecerá, quando ele irá realmente julgar a todos. O próprio Jesus afirma isso.
Ele diz: "E o Pai ao Filho confiou todo o julgamento e lhe deu autoridade para julgar, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo." João capítulo 5, versículo 22, 27 a 29. Então, o Jesus do Novo Testamento é esse Salvador do mundo, mas também ele é o juiz deste mundo. E se nós estamos falando de juiz, o que significa de verdade um juiz? Deus como um juiz, né? Quais são essas características? O que é um Deus que é juiz? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que o juiz é uma pessoa com autoridade. Deus tem autoridade para julgar o mundo. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso dono. E, portanto, ele tem toda a autoridade para nos julgar, porque ele nos criou. Como nosso proprietário, ele tem o direito, né, de estabelecer leis para que as cumpramos e nos julgar pelo que nós fazemos, se nós obedecemos ou não a ele. Então, Deus tem toda a autoridade. Hoje, por exemplo, nós temos os poderes aí constituídos. A gente tem o legislativo, que formula as leis, o judiciário, que aplica as leis, né? Mas nos tempos antigos não era assim. E Deus, quando se fala de Deus como um juiz, ele é quem elabora as leis, parte dele, né, as leis, as regras, e ao mesmo tempo é ele quem julga. A segunda questão é que o juiz é uma pessoa identificada com aquilo que é bom e justo. Deus não traz a ideia da imparcialidade, né, de julgamento à distância. Não, Deus é comprometido com o bem, com a verdade. Deus, ele é justiça, ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade e, portanto, ele é um juiz identificado com aquilo que é bom e justo. O terceiro ponto é que o juiz é uma pessoa com sabedoria para discernir a verdade. No mundo antigo, né, no mundo bíblico, a primeira tarefa do juiz era apurar a verdade, né, apurar os fatos. Deus, como um juiz, ele não tem advogados que vai lá um contar uma visão e a outra visão. Não. Dele procede a verdade, ele sabe todas as coisas. Ele discerne, né, a intenção dos corações, ele vê todas as coisas, ele sabe tudo. Então, ele é um juiz que tem amplo conhecimento de toda a situação. Quando a Bíblia retrata Deus fazendo um julgamento, ela vai mostrar essa questão da onisciência, de um Deus que conhece tudo, de um Deus que sabe, da sabedoria de Deus, né, que sabe todas as coisas. Então, Deus não vai cometer um julgamento injusto por não conhecer algum ponto. Às vezes nós vemos julgamentos injustos ocorrerem aqui, né, porque não foi apresentada uma determinada prova ou porque houve uma interpretação equivocada. Com Deus isso nunca acontece. Deus julga com sabedoria, ele discerne a verdade. O Senhor disse: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Gênesis capítulo 18, versículo 20 a 21. Isso sempre vai acontecer, né? Deus sempre vai saber tudo. Ele julga os segredos dos homens. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Deus é aquele que sabe todas as coisas, que discerne a verdade. E o quarto ponto é que o juiz é uma pessoa com poder para executar a sentença. Além de determinar, né, a sentença, ele executa. O juiz moderno, ele não faz nada além de pronunciar a sentença. Mas Deus,
ele executa a sentença, é ele mesmo quem pune, né? Todas as funções judiciais se acumulam em Deus. Ele é quem faz a lei, dele procede a lei, né? Ele julga e ele pune. Então, muitas vezes nós podemos achar que as coisas estão nas mãos dos homens, mas a justiça é a justiça de Deus. É dele que procede todas as coisas. Deus, como juiz, faz parte do testemunho do caráter de Deus. A sua onisciência, a sua onipotência, a sua sabedoria, a sua retidão, né? Tudo isso, todo esse caráter de Deus vai se exprimir na sua ação como um juiz. E o coração da justiça de Deus é a retribuição. Todo homem vai receber o que merece, pois esta é a essência da tarefa do juiz. Recompensar o bem com o bem e o mal com o mal é algo natural a Deus. Assim, quando o Novo Testamento fala acerca do juízo final, ele sempre o representa em termos de retribuição. Packer vai colocar aqui que Deus julgará todos os homens, né, de acordo com as suas obras, como está lá em Mateus capítulo 16, versículo 27 e Apocalipse 20, 12. Paulo também amplia esse sentido, dizendo que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento e vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 11. Vejam como esse trecho ele é explícito, né? Quando a gente fala de justiça de Deus, as pessoas em geral não gostam de falar de justiça de Deus por conta do mal que vai para quem faz o mal. Não gostam de falar da condenação para aqueles que praticam o mal. Como um Deus de amor, né? Vai ter um inferno, vai condenar as pessoas, mas essa é a realidade que está aqui, né? Aqui em Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Tribulação e angústia. Não será céu, né? E, ao mesmo tempo, glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Assim, né, Packer diz, a retribuição aparece como uma expressão natural e pré-determinada do caráter de Deus. Deus retribuirá a cada um aquilo que merece, o bem com o bem e o mal com o mal. Às vezes nós podemos falar, mas tem muita gente que faz o mal e não recebe o mal. Porque nós estamos acostumados a essa vida instantânea, né? A gente quer que as coisas aconteçam aqui e agora. Então fez, recebe o mal. E quando nós vemos os ímpios prosperando, isso reafirma esse caráter de injustiça, né? É muito injusto, olha quanta maldade, e a pessoa parece que está se dando bem. Mas nós temos a certeza na palavra de Deus que um dia isso tudo será resolvido, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, né? Um dia todos esses erros, né? Todo esse mal e tudo isso que a gente vê vai ser julgado quando o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, Romanos 2:5, quando isso chegar, a retribuição será exata e nenhum problema de injustiça cósmica continuará a nos assombrar. Deus é o juiz e assim a justiça será feita. Então, no dia da ira de Deus, tudo isso irá para o lugar, né? E muitas vezes, pessoas que nós julgamos justas, que nós, né, com a nossa
não onisciência, julgamos justos, serão condenados por Deus. Porque Deus é um Deus que vê todas as coisas, que olha para o coração, né? E esse dia da ira, então, colocará todas as coisas no seu lugar. A perfeição moral de Deus faz com que ele seja perfeito no seu julgamento. Nós não podemos achar, né, que Deus está longe de conhecer toda a maldade do mundo, né? Nós temos célebres personagens ao longo da história que foram tremendamente ruins. Nós temos um Hitler, né? Vamos aqui imaginar, o próprio Parker cita aqui Hitler, Stalin e outros que cometeram atrocidades na humanidade. Como é que nós podemos acreditar que Deus vai ser indiferente a tudo isso, né? E isso iria contra a sua perfeição moral. Deus é perfeito e, portanto, os seus julgamentos serão perfeitos. A prova final de que Deus é um ser moral perfeito, não indiferente a questões sobre certo e errado, é o fato de que ele se comprometeu a julgar o mundo. Fica claro que a realidade do julgamento divino deve ter um efeito direto sobre a nossa visão acerca da vida. Se sabemos que haverá o juízo retributivo no final da estrada, não deveríamos viver como se ele não existisse. Nós muitas vezes vivemos a vida, né? Vamos vivendo como se nada no futuro fosse requerido de nós. Mas isso não é a realidade. A presença desse juízo final deve nos mobilizar a olhar para a vida de uma maneira diferente. Porque todos nós seremos levados, né, a julgamento. Então, a doutrina do juízo final, ela enfatiza a necessidade da prestação de contas pelo homem e a certeza de que a justiça finalmente triunfará sobre todas as injustiças que fazem parte integrante da vida aqui e agora. A justiça triunfará, o bem triunfará sim, né? Nós temos não uma esperança, nós temos a certeza disso, porque nós conhecemos o nosso Deus. E Ele é perfeito em moralidade. Então, o novo céu e a nova terra não serão uma continuidade da briga entre o bem e o mal. Não, o bem se estabelecerá. E Deus, portanto, como juiz, né, sobre todas as coisas, Ele julgará nesse momento e o mal será condenado e o bem triunfará. Nós devemos ter o julgamento final como um alvo, né? Um lugar a chegar. Então nós estamos percorrendo esse caminho. Por isso que as injustiças presentes não devem mobilizar a nossa vida, tirar a nossa alegria, porque o mundo jaz no maligno. A justiça de Deus não está sendo feita aqui, né? Mas ela ocorrerá no momento certo. A autoridade principal no julgamento final é Jesus Cristo. Nós temos aí no Novo Testamento várias referências a isso, né? Mateus capítulo 25, 31 a 41 diz que o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Então o rei dirá também aos que estavam à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Em João capítulo 5, versículo 22 a 29, nós também temos: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. O Pai lhe deu autoridade para julgar, porque ao Filho do Homem, a quem o domínio, incluindo as funções judiciais, foi prometido. Daniel capítulo 7, 13 a 14. Vem a hora em que todos os que acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Amós, capítulo 4, versículo 2 diz, né? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E em Atos, capítulo 17, 31, a mensagem de Deus para o mundo de hoje é:
prepare-se para encontrar com Jesus, o ressurreto. Nós podemos ter a certeza de que aquele que é verdadeiro Deus e homem perfeito será um juiz perfeitamente justo, né? Jesus, o homem perfeito, será o juiz perfeito. Nós vemos que o julgamento final será de acordo com as nossas obras, mas isso não quer dizer que nós vamos lá para ganhar premiação, né? Quem fez mais, nós estamos sendo julgados por aquilo que produzimos, porque na verdade o que está sendo julgado é o fruto do nosso coração, né? Deus, ele não vê simplesmente os nossos atos, ele vê o nosso coração, o que nos motiva a realizar tais atos. E nós vemos que Jesus disse sobre isso em Mateus capítulo 12, versículo 36 a 37, que diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, qual é o significado das palavras que pronunciamos? As palavras mostram o que nós somos por dentro, né? Então, Jesus, ele tinha nesse trecho aqui acabado de falar sobre a questão de que pelos frutos você conhece a árvore. Então, a mesma coisa, no dia do juízo final, as nossas palavras revelarão o que está no nosso coração. Essas são, de fato, as nossas obras, né? Aquilo que o Senhor viu de nós. Porque através das nossas obras, nós vamos demonstrar se existia ou não o amor de Cristo em nosso coração. Essa é a questão. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, a gente volta, né? Nosso pastor costuma bastante dizer sobre isso, as pessoas dizendo, se converte e tal, depois faz coisa errada e mesmo assim vai para o céu, né? E a grande questão é até que ponto era convertido, até que ponto conheceu o Senhor. Então, quando eu chego diante no juízo final, com obras do mal, né? Com um coração perverso, como é que eu posso dizer que Cristo habita em mim? Então, as nossas obras vão revelar, de fato, o amor de Cristo em nós. Então, nós temos que compreender que as nossas obras, no dia do juízo final, na verdade, elas são um índice do caráter espiritual que nós temos. Elas são uma demonstração do caráter espiritual, no nosso caráter espiritual, né? Nesse sentido, aqui a gente pode explicar 2 versículos na palavra de Deus que parecem que não combinam, mas eles combinam totalmente. O primeiro está lá em João capítulo 5, versículo 24, que diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, como é que podem essas 2 afirmações se encaixar? Packer vai dizer aqui para nós, a resposta parece ser a seguinte: em primeiro lugar, o dom da justificação certamente protege os crentes de serem condenados e banidos da presença de Deus como pecadores. Nós somos justificados em Cristo, pela obra redentora de Cristo. Agora, e isso está explícito lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, que falam dos livros e que o nosso nome está escrito no livro da vida. E aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida serão lançados ao lago de fogo. Então, o dom da justificação nos protege de nós sermos banidos da presença de Deus. Mas ele não nos protege de nós sermos avaliados como cristãos. Nós somos justificados em Cristo, nós não seremos condenados à morte e ao inferno, mas nós, como cristãos, seremos julgados sim, né? Se nós, como cristãos, formos negligentes, formos destrutivos, maldosos, né? Se nós vivermos em pecado, sem mostrar realmente o amor de Deus na nossa vida. Então, nós seremos julgados por essa
por essas obras, e nós poderemos deixar de receber de Deus benefícios que Ele tem reservado aos seus servos fiéis. Então, galardão e dano significam um relacionamento mais rico ou mais pobre com Deus. Embora a gente seja realmente salvo por Jesus, né? E isso, nós não perdemos nossa salvação, nós não seremos condenados, mas diante de Deus, nós podemos chegar com as nossas mãos cheias, né, de serviço real ao Senhor, de amor real ao Senhor, que se expressa em ações, e nós seremos galardoados por isso, né? Agora, aqueles que não tiverem nada disso, eles sofrerão dano por isso. O julgamento final, ele também será através do conhecimento, né? Isso também será julgado, porque nós vimos até nas nossas aulas da escola dominical, com o pastor, sobre a revelação geral. Então, todos os homens, né, conhecem de alguma forma a Deus e serão julgados por esse conhecimento. O que de fato eles fizeram com esse conhecimento sobre Deus? Porque todas são culpadas diante de Deus por não cumprirem aquilo que conheciam de Deus. Então, o princípio aqui é: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele que teve a oportunidade de conhecer muito de Deus, de conhecer a palavra de Deus, né? Teve acesso a tudo isso, será exigido dele isso. E aquele que teve menos acesso, conheceu a Deus, mas ainda assim conheceu coisas que deveria sim ter obedecido, também será cobrado. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, ele diz que todos nós, então, devemos comparecer perante o tribunal de julgamento de Cristo como o temor do Senhor. Então, Jesus, o Senhor, assim como seu Pai, é santo e puro. Nós não somos santos nem puros. Nós vivemos sobre os olhos de Jesus. Ele conhece os nossos segredos. E no dia do juízo, toda a nossa vida será passada diante dele. Então, se nós somos imperfeitos, né, e nossa vida e nossas ações estarão lá diante do tribunal, que salvação para nós? A salvação de nós não fugirmos desse Jesus, mas de fato nós buscarmos a Jesus, que é o nosso Salvador. Nossas obras passarão diante ali, né, do tribunal, e diante desse tribunal, o que será colocado diante da nossa vida será o sangue de Jesus. Mas ao mesmo tempo, né, como nós falamos aqui durante a lição, que nós seremos julgados para a salvação, nós também seremos julgados como servos fiéis do Senhor. E é isso que nós devemos considerar como alvo, olhar lá para frente, né? Um dia prestaremos conta das nossas ações. E o que nós temos para apresentar ao Senhor? Como está o nosso coração para ser apresentado a esse justo juiz? Então, que nós tenhamos essa clareza na nossa mente. Nós temos sim um Deus de amor. Nós temos um Deus que criou o mundo todo, né, para todas as pessoas usufruírem. Está aí o oxigênio na atmosfera para as pessoas respirarem, as plantas. Tudo isso Deus criou como um Deus de amor para o homem. Mas Deus também é justiça. E Deus, como juiz, há de julgar a todos. Há de julgar para a condenação ou para a salvação, e há de julgar também as nossas obras, o quanto o nosso coração esteve envolvido realmente no amor de Cristo. Então, que isso seja um alerta para todos nós e nós busquemos agradar ao Senhor. Uma excelente semana a todos, que Deus nos abençoe.